Sou o pastor Marcelo Vaz, da Igreja de Nova Vida em Vila Marilena. Como vai você? Muito bom ver você aqui no canal, no YouTube da igreja. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas mensagens. Se você puder comentar, também vou ficar muito agradecido. Na descrição você vai ter todos os canais e as redes sociais da nossa igreja. Também, se você quiser ajudar o ministério de maneira financeira, também tem a chave Pix, e que você possa ser abençoado através desse vídeo, rica e abundantemente. O título da mensagem é: Sejam fortes e trabalhem. Não é apenas ser forte, e não é apenas trabalhar. Sejam fortes e trabalhem. Profeta Ageu, no seu livro, capítulo 2, a partir do verso 1. É pequenininho aí, há uma certa dificuldade, mas já está aqui na tela. Ageu 2, a gente vai ler do verso 1 até o verso 9. Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Sejam fortes e trabalhem. Diz assim a santa palavra do Senhor: No segundo ano do reino de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Glorificado e exaltado seja seu santo nome, Senhor. Em nome de Cristo, Pai, que o Senhor possa falar ao teu povo, que o ressoar da tua trombeta possa chegar aos nossos ouvidos e nos transformar, Senhor, em pessoas que possam ser fortalecidas por essa palavra, a fim de que trabalhemos, Senhor, não só, Pai, de forma braçal, mas trabalhemos também, Senhor, de forma mental, espiritual, também no nosso ser, no nosso caráter, na nossa essência. Que o Senhor possa falar conosco, porque é a hora que nós viemos aqui e queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir o que tu tens a falar com cada um de nós, e que o seu Espírito, que habita aqui no nosso meio, possa trabalhar nas nossas vidas. Então, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor possa nos abençoar através dessa palavra, que o Senhor possa produzir bênçãos nas nossas vidas, bênçãos de crescimento, bênçãos de conhecimento, e que seja uma palavra de incentivo para aquele que está desanimado, para aquele que pensa em desistir, para aquele que está desgostoso. Em nome de Cristo, Pai, toma a vida dessa pessoa e que ela possa entender, Pai, que Tu és o Deus que provê todas as coisas e pode tudo. Então, fala conosco, Pai, fala para a Tua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar.
se tem algo que o ser humano gosta de fazer, se tem algo que eu e você gostamos de fazer, se tem algo que nós, cada um de nós, gosta de fazer, é plano. Nós gostamos de fazer planos. Nós gostamos não só de fazer planos, mas gostamos também de iniciar vários projetos. Nós gostamos de traçar metas. E nós gostamos de nos preparar dentro dos planejamentos que temos e iniciar nossos projetos. E isso acontece com quem, pastor? Com todos nós. Todos nós. Todos nós temos esse desejo. Todos nós gostamos de planos, de iniciar projetos, de traçar metas, de nos preparar dentro dos planejamentos, de iniciar nossos projetos. Quantos de nós já não inicia toda segunda-feira uma dieta? Tem gente que toda segunda-feira começa. Vou começar minha dieta hoje. Na segunda-feira não é segunda sem lei, não. Segunda-feira é dia da dieta. Quantos de nós planejamos ler uma quantidade de livros mensal? Eu não sei você, mas eu me proponho a ler um livro mensal, ou pelo menos da palavra de vida, eu me proponho a ler um livro semestral, mas estudando ele. É um propósito, um projeto que eu tenho. E até a gente inicia, quem tem esse projeto, um projeto de leitura. Fazemos estudos diários, damos início. E a bendita atividade física? Essa é benção. E a bendita atividade física? Olha, esse mês que vem, tem gente que agora, em setembro, já está pensando, ano que vem, em janeiro eu vou começar a iniciar as minhas atividades físicas. Só que esquece que ainda tem 3 meses até lá, muita coisa pode acontecer e seu corpo precisa ser tratado. Bom, isso não é um planejamento só seu, também é meu também. Eu já dei a primeira corrida, eu já dei a primeira caminhada, mas não prossegui. Muitas vezes a gente não vai à frente com os nossos projetos e o nosso problema não é o planejamento, o nosso problema não é o traçar metas, o nosso problema não é nem iniciar os nossos planos. Isso não é problema nenhum. O grande problema é prosseguir. O grande problema é avançar. O grande problema é seguir adiante. Quantos de nós, no meio do caminho, desistimos, não prosseguimos, não avançamos, não seguimos adiante? Às vezes, no meio do caminho, é necessário que alguém nos encontre, é necessário que alguém nos encoraje. E tem gente que defende um personal trainer. Isso é trabalho, personal trainer? Mas como é importante alguém para estimular, como é importante alguém para instruir, alguém que deseja ter uma boa saúde em seu corpo. Às vezes, em nossos projetos, precisamos de um personal para prosseguirmos com esses projetos. E seja ele qualquer que for o tipo de planejamento. E eu não estou falando apenas do personal trainer que cuida do corpo. Mas quantos de nós não precisam de uma figura como um personal na nossa vida para que a gente possa prosseguir? E veja bem, é uma figura de linguagem, não estou aqui falando que precisa de um personal, uma pessoa, um guru, nada disso. Mas quantos de nós não precisam de uma figura para que nos estimule, para que nos incentive, para que a gente possa prosseguir, avançar e seguir adiante dos nossos planos, dos nossos projetos? O interessante que é justamente isso que nós vemos no texto que nós lemos agora. Eu não sei se você reparou, mas nós vemos aqui um povo desanimado, um povo desencorajado, aonde Deus levanta um profeta, o profeta Ageu, para animar, para encorajar esse povo. Para quê? Para que eles pudessem prosseguir na missão que havia sido dada a eles. Aquele povo já tinha recebido uma missão. Aquele povo já tinha iniciado a sua missão. Aquele povo já tinha começado, depois do seu planejamento, a executar a sua missão. Só que da mesma maneira aquele povo, no meio do caminho, ficou desanimado.
Aquele povo ficou desencorajado, aquele povo parou de dar prosseguimento ao seu planejamento. E é nesse tema que a gente vai tratar, através dessa mensagem, sobre essa ação do prosseguir, sobre essa ação do caminhar com vigor, porque não adianta caminhar desanimado, não adianta prosseguir cabisbaixo, nós devemos prosseguir fortes, caminhar com vigor, com força, caminhar crendo, acreditando que tudo é possível, que aquele plano sendo executado ao final, a gente vai ter o resultado que necessitamos. Só que aquele plano que aquele povo tinha, era um plano que Deus também tinha. Era um plano de Deus para a vida daquele povo também. Pois bem, o livro do profeta Ageu, diferente de outros profetas que profetizaram para que o povo se arrependesse de seus pecados, não que Ageu não profetizasse o arrependimento de pecados, não que Ageu não profetizasse sobre a volta ao rumo da vontade de Deus, mas não. Ageu, em seu livro, ele não traz essa conotação dessa mensagem de arrependimento do pecado como tema central. Não é o tema central o arrependimento do pecado, que o povo deveria ser tratado para se arrepender. Não. Mas há uma apatia desse povo, um espírito de desânimo no meio do povo. E esse também era um pecado, porque o Senhor, Ele abomina esse tipo de coisa. Ageu foi levantado para falar aquilo que Deus queria para o povo, em relação a um projeto, para que eles pudessem seguir adiante naquilo que havia sido planejado por um povo que tinha voltado para a sua terra e que estava ainda voltando para a sua terra do cativeiro, do exílio babilônico. Então, se você pegar o livro do profeta Ageu, lá do verso 1 até o verso 11, se você reparou, tem gente que não repara a data, mas é importantíssimo você reparar a data, é importantíssimo você compreender a data, porque você consegue entender a sequência dos acontecimentos. Diz lá no capítulo 1 do profeta Ageu, no verso 1 até o verso 11, diz que no segundo ano de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, Ageu exortou o povo a retomar a reconstrução do templo. Veja bem, Dario era o imperador. Então, no segundo ano, no sexto mês, no primeiro dia do mês, Ageu, o profeta Ageu, exorta o povo a retomar a reconstrução do templo. O templo que havia sido destruído. O povo havia sido e havia retornado com Zorobabel, sendo líder, na sua caminhada até Judá, mas não foram todos, foi apenas uma quantidade X do povo. Foi a primeira incursão do povo na realidade, de volta a Jerusalém, que Dario deixou retornar. E aquele povo, ele chega lá em Judá, ele chega em Jerusalém, e aí ele chega em Jerusalém e vê uma cidade devastada, seus muros caídos, entulhos, o templo destruído, em ruínas. Eles então começam a fazer o quê? A reconstruir o templo, porque eles foram lá para isso, para voltar e começar a reconstruir o templo. Mas logo eles foram desencorajados pelos povos vizinhos, e aí começaram a ficar com temor no coração, se amedrontaram. Quando Ageu então foi levantado, há mais ou menos 15 anos em que a obra estava parada. Presta atenção, um planejamento que começou numa data, em que começou a sequência da sua execução, ele foi parado, e durante 15 anos ele ficou parado. Parece obra de governo federal, de governo estadual, de prefeitura. 15 anos parado. E Deus, através do profeta Ageu, exorta o povo. Porque o povo, quando vê o muro, as muralhas em ruína, o templo destruído,
ele até começa a levantar o templo, mas ele mora lá, ele fica em Jerusalém, ele retornou para sua terra. E aí aquele desânimo que bateu por causa dos vizinhos, e tome cuidado com aquele que fala no seu ouvido, e eu não estou falando do seu vizinho de casa, eu estou falando do próximo, daquele que está mais próximo de você. Cuidado com o que ele fala, independente de quem ele é na sua vida, pode ser até um familiar seu. Aquele povo se amedrontou. Então o que ele fez? Bom, a gente já está aqui em Jerusalém, vamos ficar aqui e vamos agora dar sequência na nossa casa, no nosso lar. Quem não gosta, eu gosto de fazer obra lá em casa. Dependendo de mim, eu faço obra direto lá em casa. Minha mulher não gosta muito não, mas eu gosto de fazer obra. Sujeira, poeira, eu gosto de fazer obra. Eu fico inventando coisa para fazer lá em casa, levantar muro. Amém. Eu gosto de fazer obra. Só que aquele povo estava preocupado mais em fazer obra nas suas casas, com os seus negócios, do que fazer a obra realmente na casa do Senhor, que estava em ruínas. Então a cidade estava sendo levantada, com as casas, todas elas sendo construídas, o templo parado na sua reconstrução e os muros em ruínas. Pronto. E o povo ali há 15 anos com essa situação. E olha que a reconstrução do templo não tinha nada a ver com a beleza da cidade. Não, vamos reconstruir o templo porque o templo é lindo. O templo é maravilhoso, o templo era suntuoso. Salomão fez um templo magnífico. Não. A restauração e a reconstrução do templo tinha a ver com a restauração da adoração a Deus. Porque sem o templo não havia adoração. Porque o próprio Deus havia instituído a adoração no templo. Porque era lá que ele se manifestava ao povo da antiga aliança. Era no templo que Deus se manifestava ao povo na antiga aliança. Era o Senhor que queria que o povo reconstruísse o seu templo. Era a ordem de Deus. Ainda no capítulo 1, do verso 12 a 15, aí diz que no 24º dia do mesmo mês, o povo atende a exortação e começa a obra. Começa o trabalho. E aí depois de um mês, é que passa justamente o tempo do texto que nós lemos, onde Deus usa o profeta Ageu para encorajar o povo, o seu povo, a prosseguir com a obra na reconstrução do templo. Então você entendeu o contexto do livro, você entendeu o contexto do que nós lemos, você entendeu o contexto do ânimo, do desânimo. E eu quero, através desse entendimento do contexto e do texto que nós lemos, tirar algumas verdades sobre o prosseguir de Deus em nossas vidas. Então você presta atenção, porque Deus quer te animar de alguma coisa. Deus quer falar com você para que você se anime para prosseguir em algo, ou que está parado, ou que você tem que retornar, ou que você tem que começar a fazer. A primeira verdade que eu vejo nesse texto, sobre o prosseguir de Deus nas nossas vidas, e aí eu não sei se é não sei qual é a área da sua vida, pode ser a área familiar, a área financeira, a área de trabalho, a área ministerial, eu não sei, mas a primeira verdade que eu vejo no prosseguir de Deus em nossas vidas é que é Deus quem vem nos encorajar. Presta atenção, foi Deus quem foi encorajar o povo. Diz lá o verso 1: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, presta atenção, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Foi a palavra do Senhor que foi até o profeta Ageu, dizendo: Ageu, fale a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Foi quem liderou o povo nessa incursão até Jerusalém. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote,
E ao remanescente do povo, que é o remanescente do povo? Todo o povo, que era o remanescente do exílio, que estava retornando, dizendo, então era para todo mundo, era para o governador, era para o sacerdote, era para o povo. Deus levanta Ageu e fala, vai lá Ageu, fala com o governador, com o sacerdote e fala com o povo. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é nada, como nada aos olhos de vocês? Deus, ele começa a chegar próximo, a encorajar, mas ele fala palavras duras. Não fica com esse negócio na cabeça que Deus ele vai passar a mão na sua cabeça, aquilo que você fizer, não. Deus, ele perdoa. Deus, ele perdoa, graças a Deus. Deus é um Deus de graça, misericórdia e compaixão. Mas as palavras de Deus são duras. Palavras duras. Deus usa às vezes palavras duras. Deus mandou Gade ir lá falar com Davi, quando Davi fez o recenseamento de Israel, e falou, olha, você escolhe. Você quer 7 anos de fome? Você quer 3 meses dos seus inimigos atrás de você? Ou você quer 3 dias de peste? Ele não foi lá barganhar, não. Ele falou assim, você escolhe. Uma das coisas vai acontecer. Deus veio com uma palavra dura, vem cá. Vocês aí, quem de vocês que sobreviveu ao exílio babilônico, chegou agora, retornando a Jerusalém, e olha para o templo, o que é que vocês veem? Não é como nada para vocês olhar para o templo? Percebam que depois de aproximadamente um mês que o povo ouvia as palavras do Senhor, esse mesmo povo, ele estava desanimado. E foi preciso que o profeta Ageu fosse levantado novamente. Novamente ele foi levantado para exortar e para encorajar o povo, porque a obra tinha parado novamente. Preste atenção. Esse dia que o profeta Ageu é levantado, era o último dia da festa dos tabernáculos. E a gente pode ver isso lá em Levítico 23. E essa festa era de maior alegria do povo dentro daquelas estabelecidas no calendário judaico. Esse último dia era o dia de celebração, de encerramento da festa. Era a festa que celebrava as provisões do Senhor e as bênçãos da colheita. Mas o povo não estava animado, não. O povo estava desanimado. E não era de costume o povo ficar desanimado, porque Deus sempre abençoou com provisão e com bênçãos as colheitas. Deus nunca te deixou à mercê de nada. É Deus que garante a sua sobrevivência. Por isso que eu falo que é Deus que deixa essa porta aberta. Não é o seu esforço. O povo estava desanimado. E basta a gente olhar com carinho lá no verso 3. E a gente pode entender, e depois mais na frente, lá em 1 Reis, a palavra vai confirmar justamente isso, que os mais velhos, que haviam contemplado o templo, o primeiro templo, que foram para a Babilônia e voltaram, eles estavam contaminando os mais novos. Comparando possivelmente o templo antigo com aquelas ruínas. Já não bastava o povo em volta agora, os mais velhos estavam desanimando. Rapaz, tinha que ver isso aqui. Essa igreja aqui, quando era a igreja X, tinha tanta gente, hoje não tem ninguém. Olha, era ouro, era prata, ela era preta. Tinha gente no voa beça, outro irmãozinho, benção. Poxa, agora está aí, dessa maneira. O mais novo nunca viu. É dele? Era assim? Primeiro Reis, a palavra de vida diz que tinha tanto ouro no templo erguido por Salomão, que a prata era barata.
era um templo suntuoso, como o próprio Deus prescreveu que fosse feito. Era algo lindo. Esdras 3, depois você vai lá, confere lá no verso 12. Mas Deus, diante do desânimo do povo, toma a iniciativa e vai adiante e levanta o profeta Ageu. Para quê? Para exortar, para animar o povo, a reconstrução do templo. E olha que o povo não tinha nem clamado por socorro. Deus não chegou lá porque o povo tinha clamado, eu clamei, Deus não apareceu. Não, foi Deus quem foi lá. Ninguém clamou para isso não. Foi Deus quem olhou e viu seu povo. E viu seu povo desanimado. E aí vai no coração do povo para levantar o povo do abatimento, para levantar o povo da tristeza, para levantar o povo do choro, para levantar o povo do desânimo. E Deus está fazendo isso com você hoje, não é? Está falando para você: sai do seu abatimento, sai da sua tristeza, sai do seu choro, sai do seu desânimo, porque Ele é contigo. Repara que no capítulo 1, Deus envia o profeta Ageu para falar com Zorobabel. Ele não enviou Ageu para falar com o povo, não, foi lá falar com Zorobabel, o líder civil, o governador de Judá, e falar com Josué, o sacerdote e líder religioso. Em hora nenhuma, no capítulo 1, Deus manda Ageu falar com o povo, mas na segunda vez, no texto que nós lemos, Deus fala não só com os dois líderes, mas também com o povo. Ele manda Ageu falar com todo mundo. Ageu, você vai falar com todo mundo agora. Já falou com Zorobabel, já falou com Josadaque, agora você vai falar com Zorobabel, com Josadaque, vai falar com o povo. Você vai encorajar os líderes e vai encorajar o povo. E olha que até hoje é assim, meu irmão. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade à voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Os líderes, o povo. E isso serve para todos os âmbitos sociais, no trabalho, na casa. Porque você é encorajado para encorajar também. Você é encorajado para poder encorajar. Deus, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele viu o desânimo, Ele se compadeceu da situação. Mas Ele não foi com tanto carinho, pastor. Deus é Deus. Quantos aqui têm filho? Em algum momento tem que falar um pouco mais alto? Quantos aqui têm filho em algum momento? Teve que dar um tapinha? Desde sempre foi assim, na queda do homem, quem procura a reconciliação é Deus. Quem procurou sempre se reconciliar com o homem foi Deus. Se dependesse do homem, estava afastado de Deus até hoje. Deus é quem coloca seus termos e derrama sua graça sobre a humanidade. Nada mudou até hoje assim. E louvado seja Deus que continua a ver, a derramar e a trazer ânimo para o seu povo. Eu creio piamente que Deus me chamou nessa prestação de culto para te animar, para te levantar na igreja, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Eu creio que é a resposta de Deus essa mensagem para você. E glória a Deus que Deus nos vê e vê a nossa apatia e vê o nosso encontro. A segunda verdade que eu encontro e eu extraio desse texto é que Deus não só nos encoraja, porque Ele manda a gente nos encorajar, Ele vê e manda a gente nos encorajar, mas Ele vem também ao encontro e vai conosco. Ele vem para encorajar, mas Ele não dá o recado e vai embora. Ele encoraja e fica. Presta atenção, verso 3 diz assim: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Verso 4 do capítulo 2 de Ageu. Mas agora o Senhor diz: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem. Aí ele completa: porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito,
O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. No verso 13 ele começa o discurso. E parece que ele está desanimando, né? Lembra que eu falei que parece que está desanimando? É meio duro. Mas ele só está revelando o que ele encontrou no coração do povo. Ele está trazendo a realidade da tônica, do desânimo do povo de Deus, que era latente naquela situação que eles se viam. Só que é apenas o começo de um discurso de encorajamento. Deus mostra a realidade do desencorajamento daquele povo. E aí no verso 4 ele começa a encorajar de maneira efetiva o seu povo. E veja bem que no verso 4 é repetido 3 vezes a expressão: seja forte. 3 vezes é repetido no mesmo verso a expressão: seja forte. E sabe por que Deus utiliza essa expressão? Porque é uma expressão conhecida dos israelitas. O Senhor usou essa expressão para animar Moisés e o povo, lá em Deuteronômio 31:6. Deus utilizou essa expressão para encorajar Josué. Salomão é animado por Davi para a reconstrução do próprio templo. O povo de Israel conhecia essa expressão e a força dessa expressão: seja forte, sejam fortes. Mas Deus ele não só anima, mas ele traz os motivos para o ânimo do povo ser forte naquele momento. E o principal motivo, sabe qual é? É que o Senhor estaria presente com eles. Diz lá o verso 4: porque eu estou com vocês, diz o Senhor do Exército. A missão não é fácil, mas Deus falou: eu vou estar com vocês, o meu Espírito vai estar com vocês. No verso 5: meu Espírito habita no meio de vocês. O garantidor do sucesso da peleja, ele vai junto. E quem é o garantidor do sucesso da peleja? É o Senhor. Ele vai junto, ele vai adiante. Ele importa em colocar seu Espírito habitando no meio do trabalho, porque a presença dele é real em nossas vidas. E essa verdade deve ser o nosso encorajamento de todos os dias na nossa caminhada de vida e fé. Não há encorajamento mais poderoso que esse. Saber que Deus está conosco todos os dias. Que Ele vai conosco. Que Todo-Poderoso Ele vai conosco. E a Ele toda a glória. É o Deus que faz conforme o conselho da sua vontade. Esse é o Deus que habita no meio do povo. Traz coragem no seu querer. Nós que somos do século 21, donos da nova aliança com Deus, nós não temos um templo físico para construir como aquele povo tinha. A gente não tem um templo onde Deus vai habitar dentro. Mas nós temos muitas missões, tarefas, ordens que Deus nos determina. E a gente vai cumprir porque a gente sabe que Deus está conosco. Mateus 28:18 diz assim: Jesus aproximando-lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus ordenou e disse que estaria conosco. Por quê? Porque Ele é fiel. E não é só nessa missão, é na relação com o cônjuge, com a missão de cuidar dos filhos, de ser bênção no trabalho. Preste atenção. Cumpra a missão que Deus te deu. Cumpra. Porque se Ele confiou a você uma missão, é porque Ele crê que você pode conseguir. E Ele vai estar nessa causa contigo. Mesmo que você não tenha nenhum método para solucionar, para que o projeto se acabe, não se assuste. Se Deus falou e está contigo, tudo vai ser resolvido. Quando nós temos Cristo e cumprimos aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer, sabedor que Ele está conosco, não há nada que possa nos impedir. Não há muralhas que tenhamos que romper. Não há missão difícil demais. Se o Senhor é conosco, que nós avancemos na missão dada por Jesus. Então, coragem,
seja forte, trabalhe, porque o Senhor é conosco. A terceira e última verdade, para a gente finalizar e já para o final, é que Deus não só nos encoraja, Deus só não nos encoraja como vem conosco, mas Ele vai à nossa frente também. Diz lá: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer a terra, o mar e a terra seca. O céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tanta gente deturpa esse versículo. Agora este novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nesses últimos 4 versos, repare bem que o termo Senhor dos Exércitos é repetido 5 vezes. 5 vezes nesses 4 versos, o termo Senhor dos Exércitos é repetido. Aqui a gente já vê prenúncio do fim, porque esses textos informam que o Senhor é Senhor dos Exércitos, terrenos e celestiais. Versos 6 e 7, Deus fala de um abalo universal. E o abalo universal é o mesmo abalo que o autor dos Hebreus diz sobre os últimos dias, o tempo final. É sobre esse abalo que Deus fala sobre o seu plano final. No verso 8 ele fala que Ele é o dono de todas as riquezas. Então por causa disso que eu não trago meu dízimo e minha oferta. Ele fala isso, que Ele é o dono, porque ninguém pode trazer nada que possa contribuir para quem possa ter as coisas. Só por causa disso. Nada que você traga. E aí a similaridade com a riqueza, o ouro com a prata. Nada que você traga pode contribuir para que Deus faça aquilo que Ele deseja fazer. Se o ímpio tem riquezas e posses, não é dele, mas ele é ímpio. Sim, mas não é dele. Está apenas com Ele, porque tudo é do Senhor. Se tudo que é nosso, e nós somos crentes, cristãos em Cristo Jesus, professamos a fé cristã, tudo que é nosso é de Deus, o dele também é. Tudo é do Senhor. E no final do dia, e no final do tempo, Ele vai juntar tudo o que é dele. Todas as coisas vão estar diante dele. Todas elas. O fim, o verso 9 diz: agora neste novo tempo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse verso diz que a casa que eles iam construir seria e teria muito maior agora do que a primeira. Agora imagina a cabeça do povo. E agora? Como é que a gente vai construir um templo? Porque eles também faziam essa conotação da glória com as riquezas materiais. Como é que a gente vai fazer um templo tão suntuoso como o de Salomão para que Deus habite nele? Se nós estamos numa cidade devastada, arrumando as nossas casas, com as muralhas caídas e o templo parado. Imagina a cabeça do povo. E agora? O que o Senhor está dizendo? Presta atenção que tudo na Bíblia converge para Cristo. Tudo na Bíblia converge para Cristo. Na realidade, aí Deus faz uma promessa que faz parte da revelação progressiva dele, que vai sendo descortinada ao longo da história. E sabe como é que essa promessa se cumpre? Não é com o tempo físico, e sim com a encarnação do Filho de Deus, com a encarnação de Cristo. Mas ela só vai se completar na segunda vinda. Isso já é uma revelação, já está indicando a Cristo e a sua segunda vinda. Essa promessa se cumpre na primeira vinda, vai se completar na segunda. Aqui
Deus fala na primeira vinda do Senhor e a compara à primeira glória. A glória do Deus encarnado que fez o coxo andar, o cego enxergar, que libertou o cativo de demônio na prisão de Satanás. Esse Deus se entrega, morre, ressuscita, anda um tempo na terra com o corpo glorificado, se ascende aos céus, envia o outro que é o Consolador, que nos habita e continua a manifestar sua glória por meio dele, ou pelo menos deveria manifestar a glória dele na nossa vida. Que às vezes tem irmão que só a graça, mas essa progressão ela continua. Aquele que disse que ele era maior que o tempo veio, e que disse também através do apóstolo Paulo que a igreja agora é a habitação do seu Espírito, a habitação do próprio Deus. Na segunda vinda vai haver a gloriosa presença de Deus e do Cordeiro, que vai preencher toda a nova criação. Apocalipse 21, 22 e 23 diz assim: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Verso 23 de Apocalipse 21. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Se aqui ainda há resquícios do pecado, já a glória do Senhor aqui, já restaurado o seu reino, no segundo tempo, não haverá mais mancha do pecado. Ele será tudo em nós, e nós habitaremos na cidade templo, na cidade do Senhor, os redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Então creia somente e verás a segunda glória, porque essa promessa não era para aquele povo, aquela promessa é uma revelação para toda a humanidade. Nós devemos viver os nossos dias na terra com os nossos olhos da eternidade. É assim que a gente deve viver. Então, sejam fortes e trabalhem.